Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, estamos aqui reunidos para celebrarmos a missa neste dia quente, para podermos também aquecer e fortalecer a nossa fé. Hoje no Evangelho vamos ouvir uma parte de uma oração de Jesus. Por isso que ela também dê tom e dê alento à nossa oração. Darmos graças a Deus. Jesus sabia e alegrava-se pela vontade do Pai. Nós às vezes não sabemos e por isso também falta-nos essa mesma alegria de compreendermos a vontade do Pai. Dizia Jesus, ou diz Jesus no Evangelho: eu te dou graças porque te revelaste aos pequeninos e que escondeste aos sábios e inteligentes deste mundo. Coloquemos como pequeninos, sedentos, desejosos de acolher Deus, de acolher a sua palavra e de lhe dar vida, de pôr em prática. Nos deixamos iluminar e viver segundo o seu Espírito. Porque nem sempre, ou quase nunca é fácil fazermos isto, porque nem sempre, mesmo nós querendo, arriscamos fazer isto. Então, para melhor nos dispormos a rezar nesta missa, comecemos por reconhecer com humildade que somos pecadores e a pedir perdão a Deus e aos nossos irmãos. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Minha culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o homem decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Zacarias. Eis o que diz o Senhor: exulta de alegria, filha de Sião, solta brados de júbilo, filha de Jerusalém. Eis o teu rei, justo e salvador, que vem ao teu encontro, humildemente montado num jumentinho, filho de uma jumenta.
Destruirá os carros de combate de Efraim e os cavalos de guerra de Jerusalém. E será quebrado o arco de guerra. Anunciará a paz às nações. O seu domínio irá de um mar ao outro mar e do rio até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. Senhor, meu Deus e meu Rei. Quero exaltar-vos, meu Deus e meu Rei, e bendizer o vosso nome para sempre. Quero bendizer-vos dia após dia e louvar o vosso nome para sempre. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. O Senhor é fiel à sua palavra e perfeito em todas as suas obras. O Senhor ampara os que vacilam e levanta todos os oprimidos. Meu Rei. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Assim, irmãos, não somos devedores à carne, para vivermos segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Hoje tenho aqui uma ventoinhazinha que me ofereceram, estão a ver como vocês são muito meus amigos. Então, hoje o Evangelho, que normalmente é sempre a leitura principal da liturgia da palavra,
temos dois momentos, ou pelo menos a palavra de Jesus é dirigida a duas pessoas diferentes. A primeira, a oração ao Pai, e depois a segunda, a nós, ou pelo menos naquele tempo, àqueles que andavam à volta de Jesus. Então gostava de refletir sobre estes dois apontamentos. Também um bocadinho a partir das primeiras leituras que nós ouvimos. Então, na primeira leitura do profeta Zacarias, aparece aquele anúncio, aquela profecia de um rei vitorioso, que vai entrar em Jerusalém, não com os exércitos dos homens, não com a glória humana, mas humildemente sentado num jumentinho. Então, é a tradução bíblica para dizer num burro, não é? Num burrinho, num burriquito, não é? Filho de uma burra. E assim fica mais, acho que fica mais, não bruto, mas mais humilde, mais terra a terra. Se a gente se colocasse no tempo do profeta Zacarias, se calhar a gente ria-se um bocadinho, mas que reino é este? Que força é esta? Não é? Que poder é este deste rei que nos vem libertar de todos os inimigos? Não é? Que vem destruir lá os carros dos exércitos, os cavalos e todas as armas dos exércitos que habitam em Jerusalém e impõem com a lei da força este jugo pesado, não se aproximarem de Deus. Mas nós temos a graça de já saber um bocadinho mais de história, que só aconteceu depois. Eles também não tinham cuidados, não sabiam de história, não é? Mas só se revelou a seguir. Jesus entrou de facto em Jerusalém sentado num burrinho, não é? Filho lá de uma burrinha, não é? E entrou para manifestar todo o seu poder, toda a sua glória. A história não correu mal. Jesus, nesta entrada, foi uma entrada triunfante, uma entrada gloriosa. Todos se lembravam dessa profecia. O profeta Zacarias é um dos mais tardios dos profetas, e por isso aclamaram Jesus como aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, né? Aquele que vem para nos libertar, vem para reinar sobre nós. Por isso, todas as pessoas com as palmas e com as suas vestes e com as oliveiras e não sei o quê, recebiam o novo, o definitivo Rei de Israel. Poucos dias depois, fora das muralhas de Jerusalém, estava Jesus no seu trono de glória, a cruz, crucificado. Não correu mal a história. O seu poder, que não é deste mundo, é um poder que nos salva, que nos transforma, que nos redime. O seu poder que se manifesta não segundo os nossos critérios humanos, é que de facto o que salva a nossa humanidade, o que abre à sua totalidade, à sua perfeição. Por isso, quando ouvimos esta história do profeta Zacarias, sabemos que ela já se realizou em Jesus, e por isso as palavras da sua oração, feliz, contente, animado, que bom que é assim. Podia ter sido de outra forma. Não sei qual, mas pronto, não tenho a sabedoria de Deus. Mas se calhar nos nossos botões, não de uma leitura da história toda, mas às vezes na leitura da história da nossa vida, nós às vezes parece que queremos ser os argumentistas, né, dessa história, e às vezes até que nos colocamos num papel que só pertence a Deus e que nós não sabemos como ocupar, mas nós daríamos lições, né, a Deus. Né? Então, mas porquê é que escolheste esta maneira? Porquê é que escolheste a cruz? Porquê é que escolheste pelo sofrimento? Um sofrimento físico e espiritual tão dramáticos, tão decisivos, não é? Porque é que escolheste naquele tempo? Porque é que escolheste naquele lugar? Ora, Jesus, ao ir descobrindo também na sua humanidade a vontade do seu Pai, ficou todo contente, alegrou-se. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escolheste desta maneira, escolheste esta forma. E por isso o convite que vos faço, e me faço em primeiro lugar,
ao ouvir e ao dizer estas palavras, é eu também, de uma forma sincera, rezar como Jesus. Eu te bendigo, Senhor, do céu e da terra, meu queridíssimo Pai, porque escolheste desta maneira. Porque me permitiste viver estas coisas na fé, na esperança certa, na esperança segura. Porque estiveste sempre ao meu lado. Porque cresci tanto, aprendi tanto. Ainda bem, estou feliz. Não escreveria este argumento, não foi isto que escolhi em primeiro lugar, mas que bem que é poder fazer a tua vontade e não a minha. Quando nós vivemos assim, em paz, quando vivemos esta alegria de sabermos que seguimos o próprio exemplo de Jesus, quando sabemos para onde queremos ir e o que significa a escolha de dar passos nesta direção, então com certeza o nosso coração encher-se-á sempre de alegria. E o que é que Jesus diz? Revelaste-te aos pequeninos e escondeste aos sábios. Não sei se é... Sim, sábios e inteligentes, não é? Eu ponho sempre o deste mundo só para a gente não... Para a gente se calhar perceber logo o que é que Jesus está a rezar. Não? Jesus é a sabedoria do Pai, a sabedoria de Deus. Nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança. Por isso usar a nossa inteligência, a ciência, a sabedoria, são dons do Espírito de Deus. Por isso Nosso Senhor não nos quer previnhos. E às vezes somos tanto, não é? Nosso Senhor não nos quer sem capacidade de refletir, de pensar, de conhecer, de saber, de saborear. Não é nada disso. Não é nada disso, porque tudo o resto que Ele faz, tudo o resto que Ele é, ensina exatamente o contrário. O que Nosso Senhor está a rezar ao Pai é Ele revelar-se, não como consequência do caminho, dos méritos, do esforço, da dedicação da humanidade, mas revelar-se exatamente quando nós não somos nada. Não é? E podermos experimentar essa clareza, essa verdade do Pai que nos liberta, que nos fortalece. E para isso, como todos nós sabemos, não é? Para aprendermos qualquer coisa, convém reconhecer a nossa santa ignorância. Não é? E nós, às vezes, não é? Atenção, sempre que eu disser nós, vou falar de mim, está bem? E nós, às vezes, não é? Já desistimos de aprender. Porque aprender traz dificuldade, leva-nos porventura a mudanças que a gente não quer fazer, leva-nos a um juízo de coisas que nós não queremos mexer. Por isso, queremos ser sábios, não é? Queremos olhar as coisas, arrumá-las ou desarrumá-las segundo o nosso interesse e parece que estamos acima delas e por isso estamos imunes a essas mudanças, a essas dificuldades. Não é assim. Para Deus, convém que a gente se apresente neste desejo, nesta vontade, nesta santa curiosidade de saber mais, de saber tudo, de querer viver totalmente como Ele nos ensina. Ainda bem que é assim e por isso nós também devemos agradecer ao Pai Ele dar-se a conhecer quando nós temos esta atitude, esta postura. Depois a segunda parte do Evangelho é um convite a todos nós quando e como andamos cansados e abatidos, andamos desmoralizados, andamos tristes, com certeza com muitas válidas razões, justas razões. E Nosso Senhor vem para nos libertar, para nos salvar, para ser o verdadeiro remédio dessa vida que às vezes, porque é só medida, porque é só ponderada no menu com as coisas deste mundo, de facto leva-nos a um certo desespero, a uma certa tristeza. São Paulo, hoje na segunda leitura, na carta aos Romanos, falava sobre nós sermos habitados pelo Espírito de Deus ou sermos habitados apenas pelo Espírito da carne, o Espírito deste mundo. E se nós nos deixarmos habitar apenas pelo Espírito da carne,
seguimos apenas os nossos instintos, às vezes são mal ordenados, outras vezes não. O instinto também abre-nos a Deus, que é a plena verdade, que é a vida plena, por isso nós temos sede natural dele ou sobrenatural dele, mas às vezes esses instintos estão mal ordenados, ficam apenas pela superfície, ficam em lugares e em tempos que não nos fazem bem. E depois nós sofremos as consequências. E por isso Nosso Senhor não é um prémio para quem se porta sempre bem. Nosso Senhor é o remédio certo para nós vivermos essa boa vida que Ele sempre sonhou e projetou para nós, ao ponto de se nos dar totalmente. Por isso que a gente responde ao convite: vinde a mim. É engraçado porque, pelo menos comigo, né, quando eu estou cansado, oprimido, para não dizer outra palavra também muito parecida, né, apetece tudo menos sair, apetece tudo menos dar um passo em frente, apetece tudo menos viver. Né? E Nosso Senhor, né, convida-nos, desafia-nos, porque quer contar connosco, quer que a gente dê esses passos. E ao darmos esses passos, ao tomarmos essa decisão, este remédio que é o próprio amor de Deus já está a acontecer, já está a vencer em nós. Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Depois termina com uma expressão um bocadinho estranha: tomai o meu jugo, tomai o meu... Hoje estamos a falar de burrinhos e coisas parecidas, não é? Daquela coisa, não é? De pôr assim no pescoço do animalzinho, não é? Para levar as alfaias, não é? Para arar o terreno. Tomai o meu jugo sobre vós. Qual é que é o jugo de Cristo? Quando a gente olha, não é? Quando Ele nos abraça, quando Ele nos envolve, o que é que Ele nos diz? Eu lembro-me sempre, quando está já na Semana da Paixão, e Filipe, julgo eu, vai ter com ele e dizer: estão aqui uns estrangeiros que querem tirar uma selfie contigo, né? querem ver como é que tu és, né? Querem conhecer-te, né? E Jesus responde: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz todos os dias e siga-me. Tomai este meu jugo que é suave. Né? Renunciai a vós mesmos, tomai a vossa cruz todos os dias e venham comigo. E porquê é que é suave? Porquê é que é leve? Porque assenta sempre na liberdade e no amor. Quando nós não fazemos ou não vivemos o que queremos, a nossa vida vai-se perdendo, vai-se esgotando. Quando queremos viver, quando arriscamos viver, parece que ganhamos mais tempo, mais energia. A Santa Teresa dizia: a alma que anda no amor não cansa nem se cansa. Mas basta nós, não é? Agora os jogos da seleção são todos à meia-noite, ou às 2 da manhã, ou às 4 da manhã, e depois gostamos de outras seleções, e depois fazemos noitadas, não é? Porque gostamos da festa, gostamos da bola, gostamos das luzes, não é? E depois no dia a seguir, com calor, a gente dorme em qualquer canto, não é? Só para descansar um bocadinho, não é? Quando nós amamos, quando nós queremos, não pesa tanto. Claro que é difícil, claro que é exigente, claro que requer tudo de nós, mas a vida não se esgota, a vida não desaparece, a vida consuma-se, vai à sua perfeição, vai à sua plenitude. Então vamos continuar a celebrar esta Eucaristia, tendo este Evangelho como tom, como marca. Não nos esqueçamos de dar graças a Deus. Se calhar as razões não são tão óbvias, não são tão superficiais ou não são tão visíveis. Mas demos graças a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele quer para nós. Que a gente se configure cada vez mais a Ele e à sua vontade. E comungando este corpo e este sangue do Senhor crucificado e ressuscitado,
a gente encontre nele esta força, este ânimo para suportar estes nossos julgos e estes nossos cansaços humanos neste caminho que nos leva até ao céu. Então, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos ao Senhor, que nos deu a força do Espírito para fazermos morrer as obras da carne, e em nome de toda a humanidade invoquemo-lo dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Leão, pastor dado por Deus à sua Igreja, pelos bispos, presbíteros e diáconos a ele unidos na caridade, e por cada uma das dioceses onde trabalham, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cientistas e homens cultos que não creem em Deus, por aqueles que o procuram, mas não o encontram, e pelos pequeninos a quem Jesus revela ao Pai, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que andam cansados e oprimidos, pelos que vivem dominados pelo medo e pelos que se deixam conduzir pelo Espírito, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que exultam de alegria no Senhor, pelos que oferecem a Cristo a própria vida e pelos que lutam contra o mal que os rodeia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que se alimentam do pão que vem do céu, pelos que bendizem o Senhor dia após dia, e pelos defuntos que o amaram e serviram, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que na palavra proclamada neste dia nos revelais a mansidão do vosso Filho, o Salvador que veio ao nosso encontro, ensinai-nos a louvar o vosso nome e a exaltar-vos como nosso Deus e nosso Rei. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que este meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça. Por Cristo, nosso Senhor.
Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, para manifestar o esplendor da vossa glória. Vieste em auxílio da fragilidade humana com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal tiraste o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína abriste o caminho da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, a multidão dos anjos adora a vossa majestade e exulta eternamente na vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hossanna nas alturas. Bendito o reino do Senhor. Hossanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Patriarca Rui, os bispos seus auxiliares e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. E hoje vos recordamos Maria Teresa e Sebastião de Souto Maior e família, Mário Faria de Carvalho, seus pais e irmãos, Henrique Tavares Coelho, Maria José de Sequeiros Barreto de Araújo Lopes, António Carlos de Araújo Lopes, seus pais, sogros e família, António Ferreira Lopes, Raul Empis Constâncio, no 7º dia do seu falecimento, Sigismundo Bragança, José António e Emília Maria, António Carvalho Rosado e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso.
Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. 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 O
O corpo de Cristo. 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 Oremos. Senhor, nos saciaste com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por Cristo nosso Senhor. Então, desejo a todos um santo domingo, uma ótima semana. A ver que nunca cessemos de cantar os vossos louvores, que a gente nunca faltemos, ou que nunca nos faltem as razões para dar graças a Deus. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, quanto mais não seja pelo conhecimento do caminho que ainda temos para fazer e não estamos sós nesse caminho. Possamos ser assim também mensageiros, sinais e testemunhas da sua vitória, da vitória do seu amor sobre todas as coisas. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz. O Senhor vos acompanhe. Graças. Thank you.